Olá, fã do esporte do Bora da Vez. Que enorme prazer tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Hoje eu, repórter Eduardo Afonso, comentarista André Kifuri, vamos entrevistar um dos grandes laterais direitos do futebol brasileiro, do futebol mundial, Rafinha, hoje no São Paulo. Na última vez em que esteve no Bola da Vez, como passa depressa, porque já faz um tempo razoável, foi depois da conquista da Libertadores pelo Flamengo, entre a Libertadores e o Mundial, um pouquinho antes de você embarcar para o Mundial contra o Liverpool. Você jogaria mais um pouco pelo Flamengo, mais um semestre, e aí, inesperadamente, Grécia voltou para o Brasil, do Grêmio para o São Paulo. Muita coisa para um cara que imaginava-se que estaria ali dando, não seus passos finais, mas pelo menos em termos de transferências, que não seriam mais muitas na sua carreira, Rafinha. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. A gente sabe que o tempo vago com esse calendário maluco é preciosíssimo. Você, primeiro, imaginava a essa altura da vida se mexer tanto, circular tanto, e no que foi legal ter feito todos esses movimentos e no que não foi legal? Leal, primeiramente, obrigado pelas palavras. Edu, André, bom estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, cara, eu quando voltei da Alemanha, achei legal, depois de 16 anos fora do Brasil, vou chegar no Flamengo agora, vou aquietar aqui o facho, vou fazer uns anos aqui, caminhar Rio de Janeiro, você combinava tão bem. Tudo ali, tudo conspirando a favor. Aí fizemos aquele ano maravilhoso ali no Flamengo, meio de 2019 até meio de 2020. Aí foi quando eu estava tranquilão no Rio de Janeiro, foi que apareceu uma proposta do Olympiacos, que, como olhando para o lado do futebol, lado financeiro, era muito importante, era irrecusável. Claro, pelo lado profissional, totalmente diferente de um campeonato não muito forte, de um nível técnico muito baixo, mas, por outro lado, compensava muito. Depois de ter passado tantos anos na Europa, era uma proposta que eu não tinha como eu falar não, Eu não posso, tem que ser realista. A gente a nossa carreira, o tempo é curto, tem pouco tempo de carreira, então a gente tem que aproveitar ao máximo em todos os sentidos. Então, assim, foi por isso que foi a minha mudança para a Grécia, e aí fiquei lá, como o campeonato lá é curto, acaba no final de abril, fiquei lá 10 meses, e aí voltei para o Brasil, quase deu certo de ter voltado para o Flamengo, questões ali, umas coisinhas políticas, não deu certo a volta e acabei mais políticas do que financeiras. Isso, com certeza. Ali o problema não foi financeiro, não. E aí fui pro Grêmio, o Renato me chamou, me convidou, Os jogadores do Grêmio também, no momento que estavam lá, iam disputar a pré-Libertadores e me convidaram, o presidente Romildo, me contrataram e fizemos um primeiro semestre maravilhoso. Fomos campeões estaduais, fomos campeão gaúcho, classificamos primeiro na Sul-Americana, o time estava bem entrosadinho. Aí aconteceu algumas mudanças, algumas coisas que mudaram a direção da nossa temporada do ano passado, que acabou culminando na nossa queda para a segunda divisão. E assim, claro, triste porque é uma camisa muito pesada, um clube de muita tradição como é o Grêmio, mas assim, foi uma passagem triste pelo segundo semestre, porque acabamos caindo para a segunda divisão, mas foi um prazer ter vestido a camisa do Grêmio, um clube de uma torcida fanática, que acompanha o time, que torce, o pessoal no Rio Grande do Sul respira o futebol ali. Você acabou pegando um pouquinho, Porque a liberação do público então no deu-se na reta final. Quando chegou no desespero, o público, aí aconteceu ali que a gente encontrou o torcedor de volta e depois tivemos probleminhas também e acabamos perdendo de novo o torcedor, mas assim, eu não me considero essa passagem ali pelo Grêmio ruim, não. Eu fico triste porque ter caído pela segunda divisão, mas assim, foi um ano legal, um ano que o time foi muito bem também, assim, individual, claro que o coletivo é o que conta, mas assim, muitos já estavam dando minha carreira como terminada, eu pude ali fazer uma boa temporada, joguei bastante jogos, quase a maioria dos jogos, e assim, acabou ali, esse ano descansando também, comecei a pensar nas férias, entramos em dezembro, falei, vou dar uma descansada agora, esfriar a cabeça, viver esse luto agora que a gente, de ter caído com o Grêmio para a Série B. Aí foi quando apareceu o contato do São Paulo em dezembro. Aí, por ser São Paulino,
também foi uma coisa que pesou muito e eu abracei. Quem que fez o primeiro contato com você? Cara, quem na verdade foi meu empresário, ligou. Meu empresário ligou, o Ricardo ligou, estava aqui por São Paulo, aí o São Paulo entrou em contato com ele. E aí falou, eu falei, com certeza, tá, da minha parte tá fechado. Aí teve mais uns detalhezinhos que eles ajustaram, mas assim, foi mais uma Quantas questão conversas assim, com o Rogério você teve por telefone? Ali no meio da negociação? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Quando apareceu o interesse do São Paulo, eu estava com muitas coisas para voltar para a Alemanha, para voltar agora, né, para jogar agora o segundo turno, né, pegar o segundo turno agora do Campeonato Alemão. Bastante propósito, mas eu não estava querendo dar uma descansada mesmo, dar uma parada para pensar na minha carreira. Aí, quando apareceu o contato do São Paulo, eu falei, não, é para o São Paulo mesmo que eu quero. É um sonho, eu sou São Paulino. Então, vou encarar esse desafio aí. O projeto do São Paulo era muito bom, tinha muitas coisas que a diretoria nova tá planejando para esse ano, para os próximos anos. Então, foi uma mudança legal e estou muito feliz hoje no São Paulo. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso com o Rogério. Claro, não conseguimos o objetivo do primeiro semestre, que era ser campeão estadual, mas a equipe está de parabéns. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o campeonato estadual, especialmente, claro, sobre a final, a decisão contra o Palmeiras. André Kfouri. Rafinha, prazer em te ver. Depois de algumas temporadas de volta da Europa, que leitura você tem do que é jogar no Brasil? Você ficou muito tempo fora e sempre no topo. O que eu quero saber, de fato, jogar aqui faz com que você sinta que é um esporte diferente, entre aspas. O calendário, a quantidade de jogos, a dificuldade para se preparar, para se recuperar de um jogo para outro, torna tudo mais difícil. A intensidade do futebol que é praticado aqui, especialmente no Campeonato Brasileiro, é algo que você coloca em categorias diferentes em relação ao que você viveu por tanto tempo na elite do esporte. Que leitura, que opinião você tem sobre o futebol, o ambiente do futebol no Brasil hoje? É pergunta maravilhosa. Essa é o que eu sempre falo para todos os meninos. Até no São Paulo a gente comenta sempre isso, que, como pode dizer, o Brasil, por ser o país do futebol, tem um calendário que não é saudável para os atletas. Não é saudável. Isso transmite em tudo que você falou agora. Intensidade, logística, jogos assim que você quer. O torcedor vai no campo para ver o quê? Para ver um espetáculo. O torcedor quer ver um jogo bonito, quer ver gols, quer ver jogadas individuais, quer ver um espetáculo maravilhoso. Aí você tem um time que joga domingo, 4 da tarde, joga quarta, 9h30 da noite, joga domingo, 4 da tarde, joga terça, 9 da noite. Como que o jogador vai ter um tempo de recuperação para ele estar apto a dar no segundo jogo, no jogo seguinte, a desempenhar um bom futebol? Onde está a diferença? Só para pontuar. O futebol é o campeonato europeu. Se você chegar em todas as finais da Copa, do Campeonato Estadual, do Campeonato Nacional e da Liga dos Campeões, você joga 50 partidas, estourando. Então, eu falo pela Alemanha, que são 34 rodadas do Campeonato Alemão, mais 5 da Copa ali, que é o jogo único. E se você chegar à final da Liga dos Campeões, você completa ali 12, 13 jogos. Máximo 13, 14 jogos. Então, dá 50. Aqui no Brasil, nós estamos caminhando no final de maio. Nós já estamos com quase 30 e poucos jogos. Então, assim, não tem como você querer ver que o jogador demonstre o seu melhor desempenho, que ele esteja sempre ali no top, sempre jogando bem, que o torcedor compareça no estádio. Esse também é um ponto principal. O pessoal fala só de campo, não, mas como que o torcedor que também trabalha ali o mês inteiro? O cara vai chegar, vai pagar o ingresso ali sábado, é jogo bom, quarta, eliminatória da Copa do Brasil. Ingresso de novo. Final de semana, vai levar o filho, a mulher, mais um peixolé ali no domingo. Na terça, outro. Filho, é complicado para todo mundo. Não só para os jogadores, para o torcedor também quer comparecer, mas é difícil. Então, eu acho assim, o futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro tinha que ser assim, tinha que ser estudado para que não prejudicasse ninguém. Da Série A, da Série B, os meninos que jogam os estaduais, para que fizesse todo assim, um planejamento que é difícil, né, falar isso, mas assim, que todo mundo ficasse contente, porque assim, não é saudável, não tem como você estar sempre bem, porque eu falo para os meninos, vocês são heróis, eu falo, vocês merecem um prêmio. O cara que faz a carreira no Brasil, dos 18 até os 30, até os 32, ele chega com 32, ele está acabado. 32 ele não consegue mais, ele joga o jogo, ele fala, meu Deus, eu estou morto, não aguento. Agora não, a diferença de quem faz a carreira na Europa é porque a temporada na Europa, que você jogar todos, que você não joga todos os jogos, você vai jogar 32 partidas,
28, e você vai estar, assim, esgotado, mas, pô, né? Ali, você não quer negociar ninguém do São Paulo, mas em cima do que você está falando, e nesse comparativo de nível técnico também e tal. Dos caras que convivem com você, os mais jovens ali, que têm um mercado europeu, ou que podem ter um mercado na elite, quem que você acha ali do São Paulo que tem potencial para estourar? É complicado, meu. Tem muito moleque lá. O time só tem menino, não tem moleque. Tem 7 jogadores ali, um pouco mais velhos. Mas ali estão tudo encaminhado. Tem que ser realista. Ali é bom, dá nome e você começa a... Os goleiros ali, todos eles ali têm o potencial. Thiago Couto, que está ali. O Young, outro menino que está lá agora também. O Kennedy, outro menino que está lá. Laterais, Wellington. Tem zagueiro Diego. Quem mais? Nestor, Sara, Igor Gomes. Tudo com perfil. Caio, Beraldo, Luizão. Pô, não vou acabar esquecendo de alguém aqui. Esqueceu, o cara não vai ficar chateado. Juan. É muito jogador, o time do São Paulo inteiro é só moleque. E esses moleques estão preparados já. Estão preparados para jogar em qualquer situação, claro. Quando chegar na Europa, com o caso do Marquinhos foi agora, é difícil. No primeiro ano não vai jogar porque, né, o pessoal estuda, deve ver primeiro o seu comportamento, como você vai se adaptar, tudo. Mas esses moleques estão tudo preparados, todos eles preparados. O Caleri deu uma entrevista na semana passada. Luan, esqueci do Luan, volante também, Luan. Pro GE, onde ele dizia, também ressaltava a qualidade dos meninos, mas que ele percebia que faltava uma dose de maldade. Uma veinha um pouco mais... Argentina. Não sei se é Argentina, mas assim... E também não sei se maldade é o termo certo, ou malícia ali potencializada. Eu acho que ele está falando do que se chama, com contornos totalmente positivos e benéficos, de futebol de rua. Sim. Que é o que acabou, praticamente, no Brasil. Que é o que resta na personalidade de alguns jogadores que são tecnicamente mais talentosos, quase sempre de ataque, né? Mas ele tem razão. É um olhar muito peculiar de alguém que foi formado no futebol argentino, mas eu acho que ele está certo. Você também acha que ele tem razão? Eu vejo diferente, porque assim, é outra escola. Você tem muito isso. Sim, mas é que o André falou agora, isso aí não existe mais o que tinha na nossa época. Eu tô com 36, na nossa época não tinha isso aí. A nossa diversão era colocar dois chinelos na rua e o chicote estrelava. Hoje em dia não tem mais isso aí, por quê? É rede social, é jogo, é joguinho desse negócio de ficar, não sei como que chama, que nego fica... um joga daqui, outro joga lá na China, não sei como que é o nome, que eu não sei jogar essas coisas, mas aí, pô, isso aí tira um pouco da atenção daí, os moleques não querem mais ir pra rua. Quem quer ficar brincando na rua? Quem quer ficar jogando no campo, praças, tem um monte de quadro aí, você vê nos bairros, quem fica jogando bola em praça, na rua, não tem essa maldade, essa maldade, quer dizer, essa malícia que vem, não que os moleques precisam ser maldosos, precisam ser malandros, não. Mas tem que ter essa aí que você traz da rua pro campo, ajuda muito. Para você, por exemplo, cozinhar um jogo como foi a decisão no Campeonato Paulista no Allianz Parque e não aconteceu o que aconteceu? Sim, com certeza. Ali faltou muito isso. Até para nós, que somos os mais experientes. Até para nós, com a situação que a gente estava, parecia que estava tudo sob controle e acabou. Saindo. Até para nós falta isso. Até para nós. Imagina para um menino que é o Pablo, esqueci do Pablo também, o Pablo Maia. Até para os meninos. Ele já falou o time inteiro. Já falei o time todo. Você vê, ainda estou lembrando para não ser injusto com nenhum, mas assim, falta, é o que a gente está falando aqui agora, só resumindo naquele tempo. Como você vai colocar esses moleques para jogar terça, hein, André? Claro. Quarta, domingo, Edu, fala para mim. E você correndo o risco de botar esse moleque numa furada, e aí? O moleque vai um jogo, não joga bem, joga uma final, não vai bem, joga outra eliminatória, não vai bem também. E aí? O menino fica pelo caminho. Ali, quando é que você sentiu que a coisa tinha desandado? Onde no Campeonato Paulista? Cara, eu vou falar a verdade. Eu tô, assim, Até hoje você não se conforma? Eu não me conformo porque, assim, é difícil você perder uma final daquele jeito que a gente perdeu, né? Já com um resultado muito favorável, que era o 3-1 do primeiro jogo. Já foi um acidente a gente tomar aquele gol no final ali do jogo, né? Que, se você for ver bem mesmo, o Palmeiras é um time muito forte, né? Tem que ser realista. O Palmeiras é um time muito forte, joga junto há muito tempo, não vem ganhando todos os títulos agora por acaso. É um time muito forte, tem um treinador muito inteligente. Mas aquela final ali, o primeiro jogo, o que você tira daquele jogo do Palmeiras? Nada, nós jogamos. E aí... Não podia ter tomado gol. Não podia ter tomado gol. Um gol daquele não, porque, mas aí você fala, mas tomou um gol, Rafinha, aí, fizeram 3, tudo bem, mas um gol dá vida pros caras, entendeu? Porque o nosso time criou a identidade, mas a gente estava ali ainda, estava naquela posição, vendo uma semifinal contra o Corinthians, vinha outra virada contra o São Bernardo, acho que foi. Então, assim, tava entrando no eixo, aí você pega um jogo daquele ali, aí você fala, pô, né, vamos... Tá bonitinho, organizado, mas não vamos deixar de jogar também, senão...
Aí acontece aquilo ali. Mas assim, faltou para todos nós, incluindo nós que somos mais velhos, faltou um pouquinho dessa malícia de cozinhar ali um pouco mais o jogo, que a gente sabia que o Palmeiras ia jogar daquele jeito. Então, assim, acho que faltou um pouquinho mais de... E os caras acertaram um jogo daqueles também. Edu. Olha os gols também do Palmeiras, vamos dizer. Mas é assim, o que a gente está comentando, o que a gente comenta, são detalhes que depois da que você vai ver, não dá tempo de voltar mais. Tudo bem, André? Tudo ótimo. André. Rafinha, até dando um pouco de continuidade à pergunta do Kfouri, você falou do Grêmio, você trabalhou com o Renato Gaúcho, ídolo máximo do Grêmio, de repente foi mandado embora. Está trabalhando com o maior ídolo dos últimos 40 anos do São Paulo, sem dúvida alguma, pressionado em determinados momentos, xingado, tudo mais. Como é que você explica isso lá fora, na Alemanha, por exemplo, que 2 caras como esses sofrem pressão como técnicos dos seus clubes que eles se destacaram? Como é que é explicar isso para alguém que não conhece o futebol brasileiro? E mais, não querendo te aposentar, por favor, mas quando você vê essa situação, você pensa em seguir no futebol? Você fala, vale a pena seguir no futebol brasileiro, de repente pensar em ser um técnico, alguma coisa que você vai sofrer uma pressão parecida? Boa, Eduardo. Isso aí é aquele gancho que a gente está pegando, porque você vê isso. Esse tipo de coisa não acontece fora na Europa, por exemplo. No futebol europeu, você não vai ter nunca esse questionamento. Sabe por quê? Porque o pessoal precisa dar... O europeu dá o tempo para o treinador necessário para ele trabalhar. Aqui nós não temos isso. Aqui, como você falou do Renato, o Grêmio saiu perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras, saiu da Libertadores, o Renato foi mandado embora. Ganhou tudo que tinha que ganhar lá no Grêmio, só perdeu o Mundial, ganhou tudo que tinha que ganhar. Mas lá ele foi mais de 4 anos ainda, Não, né? tudo bem, mas ainda assim, olha, ele tem, por exemplo, o Liverpool ficou 5 anos sem ganhar nada. E aí depois começou a ganhar, começou a chegar. E alguém colocava em questão o trabalho do Klopp? Não. Aqui no Brasil, eu falei, além de o cara ser ídolo do time, precisa do tempo. Mas aí entra a questão que você falou, que a gente está falando. Como que eles vão ter tempo? Você perde 2, 3 porradinhas aqui no Campeonato Brasileiro. E aí, como é que faz? Aí, essa pergunta, Edu, não é só o lado do treinador. Aí entra o lado do ídolo, do cara que tem uma história, tem uma identidade com o clube, que o pessoal também leva muito em conta. Isso aí vem primeiro do que o trabalho dele, você quer saber. O respeito que os caras têm para um cara que fez história no clube, que foi vencedor e que agora está comandando o time, pô, que isso. No comecinho, no Coxa, quem que foi seu treinador? Meu primeiro treinador foi o Antônio Lopes. Velha guarda já. Delegado. E quem mais no Curitiba? Depois do Antônio Lopes veio o Cuca. Cuca, mas eu fiquei com ele 2 meses só, 1 mês. Ele era, meio da carreira dele, mais ou menos, como treinador. Isso, o Cuca estava em 2005, Porque né? assim, depois que você voltou para o Brasil, teve o Jorge Jesus, teve o Thiago Nunes e o Rogério dessa geração mais próxima, mais recente. Você viu uma diferença muito gritante entre essa galera de hoje para a turma das antigas? É diferente, né, Pirral? É diferente, não vou ser hipócrita, é muito diferente, né? O próprio professor Felipe, o professor Filipão, pegamos ele também no Grêmio, assim, é outra escola, né? Assim, o pessoal fala, não é que eles ficaram para trás, não, mas assim, é outro sistema, é outra, como chama, é outro método de trabalho. Eles foram campeões, assim, tem a história deles no começo de trabalho deles, mas assim, é diferente. Thiago Nunes, muito bom treinador, não conhecia, fez um trabalho maravilhoso lá com a gente, muito bom treinador. Rogério tá aí também, Rogério 24 horas por dia futebol. E assim, são treinadores, o Jorge Jesus, já um europeu, já um pouco mais, não digo que é melhor que os outros, mas assim, o treinador já tem o perfil do europeu. Então, assim, é totalmente diferente. O trabalho que a gente tinha com o Antônio Lopes em 2005, 2004, quando ele puxou o profissional, é totalmente diferente, não tem como, né? As coisas mudaram muito, se modernizou muitas coisas. Mas isso também não tira o mérito deles, porque eles ganharam também assim, não é verdade? Claro, e eu ouço muita gente falar que muitos trabalhos, que como eu fiquei minha carreira toda fora do Brasil, muitos trabalhos que fazem hoje, esse cara também faziam antigamente, de formas diferentes, com intensidade diferente, outros jogadores, outro nível, outra intensidade de futebol, mas também faziam. Então, assim, eu acho que é muito diferente, tem bastante diferença. Né, que não me entenda mal, meus treinadores. Eles vão compreender. Mas assim, é diferente o sistema de trabalho. Você jogou com o Robben e com o Ribéry no Bayern de Munique. Jogadores fortíssimos no 1 contra 1 e que tiveram a carreira que tiveram, porque no futebol, eu vou generalizar, tá? No futebol, assim, pensando no continente todo, muito sistêmico, ou seja, com times que jogam de forma coletiva e... que carecem
desses jogadores que eles continuam vindo buscar aqui, hoje a gente vive na seleção brasileira, por exemplo, a fase dos atacantes de lado, que depois da Copa América meio que salvaram a seleção brasileira, né? O Antony, o Rafinha, seu xará, o Vinícius Júnior, etc. Eu vou te fazer a pergunta ao contrário da que eu fiz a primeira. A gente focou nos problemas que você percebeu quando voltou da Europa. Agora, existem coisas aqui que você não viu. Quando você fala com seus amigos na Alemanha, você falou que estava conversando com um treinador aí, um treinador que não ganhou nada. Depois, se você quiser revelar o nome dele, você fala. Mas você conta de coisas que você vê aqui, em termos de jogadores habilidosos. Lá não tem drible, basicamente. É claro que tem, né? Mas eu disse que eu ia generalizar. O drible está aqui ainda. E o que você vê que você gosta de ver, Rafinha, que você comenta com o pessoal lá? Essa é ótima. Não tem que ser realista, assim. Eu vou falar pelo futebol alemão, né? Que eu passei minha carreira toda lá. Eu conheço bem. Não tem o drible, não tem lá o drible. Não tem o drible. Por isso que estão todos aqui. Isso que eu falo pro pessoal. Inclusive nós de São Paulo, né? Nós hoje. O Brasil é a essência desse. Aquele jogar bola no pontinha e esquece, filho, que ele vai pro rabisco. Isso aí é o que fascina o mundo todo. E o futebol brasileiro não é de hoje. Assim... Vocês não são velhos, mas vocês têm mais experiência de vida que eu, vocês sabem disso. O Brasil, isso aí vem de muito tempo. E isso aí, André, é que eles sentem, que eles vêm buscar aqui, que eles sentem falta. Aí desse, a hora que a bola paga aqui, cozinha aqui, pum, bota lá no pontinho. Aí ele chama. Quando os bonitos lá, não dá pra ver jogo daqui, né? Mas quando aparece um diferente aqui, que dribla, que vai pra cima, ele já, pum, todo mundo começa a ver. E é o que eu falo. Por que se completa? Porque nós, brasileiros, temos um para um, temos aquela personalidade de ir para cima, não tem medo de perder a bola. Se vai 10 para cima do cara, perde 9, não tem problema. Uma que você passar, complica, é gol. Tá entendendo? Agora, não, o europeu já não tem isso. O europeu já está aqui. Bonitinho, posicionadinho, futebol completamente de posição mesmo. Todo mundo, cada um no seu lugar, bonitinho. E quem que faz a diferença hoje em dia? É os sul-americanos, essa é a verdade. Poucos agora, como o Mbappé, que é francês também muito rápido. Agora, caindo nessa questão de Robben e Ribéry. Vê quem que é o Robben e o Ribéry, eles... Olha o futebol brasileiro das antigas aqui. É Ronaldinho, é Ronaldo, é o cara das antigas, Denilson, que tinha aquelas pedaladas tudo, e os caras olhavam para eles. Esses caras cresceram também na carreira deles, olhando os jogadores brasileiros, que faziam a diferença. Então, o que eles faziam lá no Bayern, pelo menos que a gente falava? Fazia alguma coisa, os caras falavam, até brincava, né? A gente às vezes fazia uma jogada assim, não dava um drible, falava, cara, você não é brasileiro, não. Porque para eles brasileiro é o quê? É o cara que vai, alguma coisa diferente tem que ter. Tem que ter alguma coisa diferente. Então, essa aí é o que eu acho que é a coisa que falta para eles lá e que falta para a gente aqui, que é a obediência tática, né? A paciência de ter um jogo ali, de às vezes ficar um minuto sem pegar na bola. O jogador brasileiro não aguenta isso. Né? Então, aí desarruma coisa, mas falta para o futebol europeu essa criatividade, essa personalidade, moleque, essa magia que o jogador brasileiro tem. Ô, Rafinha, o Rogério tem feito um trabalho, eu julgo, pertinente, em relação a não desgastar o elenco. Né? Revezando, quando a Copa Sul-Americana não estava valendo muito, botou a garotada, tudo mais, e isso tem preservado de alguma forma vocês, ou o chamado time titular, para os momentos mais difíceis. Mas é difícil isso aqui no Brasil, né? O próprio torcedor, ele tem na cabeça, tem um time titular. Quando não jogam os titulares, ele se revolta. Outro dia mesmo o Corinthians jogou com o Boca em La Bombonera, sem 2 ou 3 dos seus principais jogadores no banco, porque o Vitor entendeu... Always ready, o jogo de definição. De definição. Então, é um movimento que está começando aqui no Brasil, que os jogadores estão aceitando, mas que o torcedor ainda fica assim... Quem tem mais dificuldade de aceitar, o torcedor ou o jogador? Essa era a minha pergunta. O torcedor entende isso? Assim, o torcedor não entende isso. Porque o torcedor, assim, vamos ser sinceros, não tem como. Não tem como, gente. Tem que ter esse rodízio, no meu modo de ver. Não tem como, você não vai tirar, eu não vou conseguir render 100%. É domingo, quarto e domingo. Não, isso aí é lei, é físico, não tem como, é impossível. Esse rodízio é importantíssimo. Por quê? Você tem um grupo, você está disputando 3 competições. No mês você tem 10 jogos, 9 jogos. Se você não trocar, filho, vai perder 2 por lesão, 3, 4. Daqui a um pouco você perde jogadores que para você é importantíssimo no teu esquema. Claro. Né? E aí o que acontece? Aí na hora que, do pega para cá, na hora que vai precisar, você não vai ter eles. Eu acho, minha opinião, essa pergunta é maravilhosa, porque se tiver esse rodízio,
você vai ter 30 jogadores, quanto mais competição você tem, todo mundo vai jogar, todo mundo vai... Claro, tem o lado do torcedor, que às vezes ele não quer ver um, às vezes não quer ver outro, esse time aqui não tá bom, mas se não tiver essa mudança, não é saudável, porque vai jogar 300 jogos com o mesmo time, que é difícil. O Jorge Jesus fez fazer isso no Flamengo. Sim. Deu resultado? Deu, mas tem jogo que você tem que ser realista, tem jogo que você não aguenta, você tá ali, mas você não tá. Você sente essa diferença no próprio jogador também? Muita, Porque há muita. um tempo atrás o jogador também não queria ficar no banco. Ele não queria, ele queria jogar toda. Você sente isso? Com certeza, porque assim, querendo ou não, eu falo por mim, não vou falar porque quando começa o jogo, todo mundo quer estar dentro do campo, todo mundo quer estar ali jogando, mas hoje, já experiente, eu sei que para meu corpo, para mim, se eu jogar hoje domingo, eu vou render 100%. Agora, se eu jogar hoje, quarta-feira, já não vai ser a mesma coisa. E se eu jogar o terceiro jogo, principalmente. Então, assim, acho que essa mudança é importantíssima para os jogadores se sentir, até descansar mais. E também para o treinador ver os outros jogadores que estão ali, pedindo passagem. Você acabou de citar o Flamengo do Jorge Jesus, que, de fato, caiu, não precocemente, mas não chegou às finais da Copa do Brasil. Naquele ano foi eliminado pelo Atlético Paranaense, né? Mas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro jogou com o mesmo time praticamente todas as partidas. E para falar desses tempos, você se lembra bem de várias entrevistas que deu para o Caê Mota, não se lembra? Sim, Caê. Várias. Repórter do GE, que vai participar do Bola da Vez de hoje com uma pergunta também, claro, relacionada àquele período. Fala, Plihal, amigos do Bola da Vez, um prazer participar do programa, ainda mais para falar com o Rafinha, Márcio Rafael, cara que eu conheci, por coincidência, quando eu te conheci também, Plihal, lá em 2012, 10 anos atrás, na final da Champions em Munique, depois tive a oportunidade de conviver, de trabalhar com ele e ver de perto o quanto que Rafinha foi uma peça fundamental para que aquele Flamengo de 2019 fosse tão vencedor. Diria que ele foi um grande ponto de equilíbrio, até mesmo entre culturas, a cultura do futebol brasileiro, a cultura europeia que ele trouxe e também introduziu ali a comissão técnica e o próprio Jorge Jesus. E para isso ele tinha um churrasco toda semana, um churrasco que no início era até eletivo, só que quando alguns jogadores que eram mais tranquilos passaram a não ir, ele tornou obrigatório, justamente para que funcionários e elenco, comissão, todos tivessem essa união, essa intimidade, foi muito importante. E eu queria saber do Rafinha justamente isso, a preocupação que ele teve desde o início de tornar aquele ambiente muito mais leve, né? Isso passa pelos churrascos, mas eu gostaria que ele falasse também da relação dele com o Jorge Jesus, porque eu sei que Rafinha era uma figura muito contestadora, era quem muitas vezes trazia o Jorge Jesus um pouco para o chão, porque o Jorge Jesus muito enérgico, muito de cobrar, muita intensidade nos trabalhos, e isso em alguns momentos elevava o nível de estresse do elenco, e o Rafinha, com essa figura dele de contestar, de rebater, muitas vezes trazia Jorge Jesus um pouco mais para a realidade. Acho que ele tem muito a falar sobre isso, sobre esse comportamento e como que ele fez esse papel mesmo, não vou dizer de pacificador, mas de agregador para que o Flamengo fosse tão vencedor em 2019. Um grande abraço para todos vocês. Esse é fera, Caê é fera. O Caê me gosta de ficar falando toda hora dessa final de 2012, cara. Tem hora que ele fala, pô, tava lá em Munique, eu falo, cara, eu não gosto de ficar lembrando disso. Não fala não. Eu não gosto dele. Pô, essa final aí não me traz coisa boa não, cara. Mas é um cara especial, até um abração, Caê, o filhinho dele nasceu agora também, esse é fera, gente boa demais. Pois é, cara, que tanto de confusão que nós tivemos, eu e o Mister, foi brincadeira. Mas assim, nós dois conversamos. Teve dia de a gente se pegar firme dentro da sala dele, cara. Dentro da sala dele. Às vezes teve dia que ele passava, falava algumas coisas assim que eu também não gostava. Claro, ele era o nosso comandante, né? O nosso comandante tem que escutar. Mas aí, quando acalmava as coisas, a gente falava, né? Eu procurava sempre dar o ponto de vista que era do nosso time, né? Porque, assim, às vezes o nosso capitão, que era o Diego, estava machucado, não estava no momento com a gente todos os dias. Então, o Everton já é um cara mais calmo, né, mais tranquilo, falava pouco. O Diego também, o Diego Alves, né, não falava muito. Então eu fazia esse meio campo, né, o termômetro, né, para quando esquentava o bicho, a gente tinha que lá dar uma acalmadinha. Então, assim... Mas, desculpa, por que esquentava? Quais eram as discordâncias ali? Assim, né, o Mister é uma pessoa, assim, um cara eu vou falar do lado pessoal, maravilhoso, sabe? Um cara de um coração gigante. Só que ele tem aquela mentalidade, né, que ele é um europeu, então ele vem com aquela mentalidade do futebol europeu, né, de quê? Corre lá. Acabou. Tem que fazer o que ele está pedindo. Corre lá. E aí de você falar, mas eu vou correr lá para quê? Se o cara está aqui.
Não, vai lá. Então, ele tinha aquele negócio, tipo assim, de ele dar a ordem e a gente tinha que fazer. Tá entendendo? Então, tudo ele queria, tipo assim, que fosse... Claro que tudo foi do jeito dele, porque ele é um cara que, pô, assim, dentro do campo tem que tirar todo o chapéu, porque ele é fera mesmo. Ele é um cara que repete, que cobra, e ele cobrava muito isso, assim, mas de uma forma mais, assim, do jeito dele, uma forma, pô, aquele jeito dele, do português mais de, sabe, incisivo, assim, forte, uma cobrança mais forte. Era o jeito de ser dele. É dele normal, E isso. basicamente durante a semana, não em jogo. Não, durante a semana. E era pior ainda quando a gente ganhava, aí que ele se transformava. Era bom, vocês devem empatizar, uma derrota, era bom que ele ficava uma seda. Agora, quando ganhava, ele piorava, porque ele pensava o quê? Não, se a gente ganhava, aí vai complicar. Mas eu me lembro de final de jogo do Flamengo, dentro do gramado ainda, Flamengo vencendo o jogo, vocês dois ali batendo boca pra todo mundo ver. Porque ele cobrava de mim, por quê? Porque ele sabia que como eu tinha, assim, falava, por ser um jogador mais experiente, então conhecia todo mundo ali, tinha todo mundo no controle, ele falava o quê? Rafa, não tá isso, os caras estão largando, estão correndo, estão baixando ali, estão calmo, estão devagar, não quer isso, vamos continuar. Então, e aí eu pegava, ele, calma, que tá acabando o jogo, e aquele negócio, ele, calma, aquelas palavras bonitas que ele falava. E aí eu ia, transmitir, mas aí tinha vez que tinha que dar uma fala, calma, né, filho, vamos, tá acabando o jogo, tenha paciência, assim. E não era um jogo isso, era todos os jogos. Como eu ficava na lateral, sobrava pra quem? Era com você, né? Era comigo. Ali. Mas só que era bom também porque eu falava, caramba, velho, nós ganhando o jogo, às vezes 3-0, 4-0 no Maraca, eu falava, meu Deus, ali ele tinha inflamado, ele ia chutar no copo e não pode, dava um passo pra trás. Tipo assim, coisa assim, às vezes, pra cozinhar o jogo, dar um passo pra trás, ele queria morrer. E daí, quando você achava ali que tava tudo tranquilinho, que isso, ele chegava e esculachava a gente no Maracanã. O que você acha que hoje faz mais falta pro Flamengo? O Jorge Jesus ou um agente contemporizador como você era? Não estou nem discutindo a sua qualidade como jogador, mas você tinha um papel extra ali, evidente. Hoje o Flamengo precisa mais de um técnico do nível do Jorge Jesus ou o próprio Jorge Jesus ou essa peça? É difícil falar assim. Você deve conversar com os caras lá. Não, eu converso. A gente nós estamos contato todos os dias. A gente tem um grupo da nossa turma de 2019. A gente se fala. E com o Mister, principalmente. Né, a gente, quase toda semana... O Mister está no grupo, então? Não, ele está no grupo não. Ele está no grupo não, mas a gente conhece. Ele liga pra gente liga pra ele. É um cara porque a gente construiu uma amizade, né? Se ele tivesse no grupo, eu ia perguntar quantas mensagens ele manda por hora. Não. Ele não está no nosso grupo, não. A gente tem um grupo de 2019, rapaziada ali, tem os que já saíram todo... Entendi. A gente tem um grupo ali que a gente conversa ainda e a gente fala com o Mister também sempre. Então, assim, cara, é difícil falar simples, porque, cara, o Flamengo é muito intenso, né? O Flamengo é difícil. O Flamengo todo dia tem uma coisa diferente ali, cara. Então, assim, é difícil falar assim de fora, sabe? Precisa de um Mister, precisa de um cara ali para acalmar os ânimos, para trazer todo mundo a favor. Não, assim, é difícil. Só pode falar isso quem tá lá, cara, hoje, porque o Flamengo ali entendeu? Uma bomba relógio. Então, toda hora ali atrasando ela para não explodir. Tu vai ali um pouquinho, dá uma amenizada e calma. E a torcida do Flamengo ali, o Rio de Janeiro inteiro é Flamengo ali. Se o Flamengo ganha, o Rio de Janeiro tá tranquilo. Se o Flamengo perde, empata, tá todo mundo de mau humor. Então, assim, é complicado. Mas ele só pode falar isso. Acho que a melhor pessoa para responder isso é quem tá lá dentro. Eu vou ficar com aquela nossa época lá, que foi a época boa, e tá tudo tranquilo. É evidente que não dá para comparar e eu não pretendo comparar nada. Mas eu quero me basear no seu nível, na sua experiência e na sua capacidade de entender o que é o bom jogo. Em termos das sensações que você teve em campo, você consegue aproximar os seus melhores momentos, nos melhores Bayerns nos quais você jogou, e o seu ano de 2019 no Flamengo, em termos de jogo e aquilo que você sentia dentro de campo, que no final das contas, Rafinha, é só o que importa, hein? Né? O futebol é para ser vivido, sentido, é disso que se trata. Mas é assim, tem isso, você falou bem, assim, tem em jogos, vários jogos no Flamengo, a gente tinha essa sensação, sabe? A gente já sabia, a gente entrava em campo já sabendo que ia ganhar os jogos. E isso no Bayern de Munique acontecia sempre. O Bayern é difícil perder. Pode ver, acompanha o campeonato alemão, é difícil o Bayern perder na Liga dos Campeões também. É time que sempre vai estar chegando ali E o Flamengo, nessa época, nós criamos uma identidade que a gente chegava já porque, igual a gente você falou, durante a semana era tanta coisa, era tanta informação, né? E a gente, claro, ele também, vamos ser sinceros, ele tinha uma matéria-prima maravilhosa. Os jogadores que ele tinha no comando dele era fantástico, era um time que entrosado, era um time que olhava assim, não precisava tocar a bola, que ele já sabia que o companheiro está aqui, então tudo funcionava. Então, assim, teve jogos que me lembrava muito, assim, você jogar ali daquele lado, porque eu jogava do meu lado, jogava o Robert. Então,
até falando a gente estava falando aquela hora de ponta, de jogador brasileiro, eu jogava no Robin. Pegava a bola nele, eu dava a bola nele, o Guardiola ficava maluco quando eu fazia uma ultrapassagem nele. O Guardiola queria morrer quando eu passava nele. Quando eu dava a bola pra ele passava, ele queria morrer. Né? Então, assim, ali no Flamengo, todo mundo, pô, por que dava a diferença? Porque da nossa cozinha era muito bem arrumada. Aí eu falo, o sistema do Flamengo não. O Mister treinava, o nosso do meio para trás era muito bem treinado. Que ali no momento era o Arão, o Gerson, eu, o Rodrigo, o Pablo, o Felipe e Diego. E Diego Alves. A nossa cozinha era bem, mas agora do meio para frente, aí entra tudo que vocês acabaram de falar aqui, era o brasileiro. Criatividade. Ninguém tinha posição nenhuma. Era Everton Ribeiro vindo para dentro, dava a bola nele, ele já vinha Gabi posição jogando sem bola, Bruno Henrique, então, Arrascaeta. Então, assim, era muita coisa boa, e o Gerson chegando também. Então, era muita coisa, assim, como pode dizer, muita criatividade deles, muita criatividade. Então, o que eu falo? Por que acontecia isso? Porque ele tinha essa coisa, ele não deixava a peteca cair. Ele não deixava a peteca cair, cobrava, e fez 2, tem que fazer o terceiro, tem que tá 3, 4. Então, assim, criou uma idade que teve um momento que a gente estava jogando, assim, sabe, muito tranquilo, cara. A gente chegava para jogar nos jogos assim e falava, pô, hoje... E os times também, os adversários também ajudavam, porque a gente chegava no Maracanã, os caras começavam o jogo e já todo mundo baixava. Então, era nítido que isso aí, eu enfrentei isso minha vida toda, né? Jogando no bar, todo mundo quer ganhar do bar, mas todo mundo respeita. Então, foi isso que aconteceu. O Dani Alves já falou, certa vez, que o Guardiola odeia esse passe do lateral de um lado para o atacante do mesmo lado. Ele fica louco. Por quê? Fica maluco. Então, porque um passe... Para que serve essa jogada? Para nada, né? A não ser que você passe... Né? A não ser que você vai fazer a jogada. Mas quando você tem um jogador desse nível ali na tua frente... Entendeu, André? O que era o nosso trabalho? A gente trabalhava ali, o Guardiola, eu joguei com o Pepe 3 anos, foi o treinador que eu mais joguei na minha carreira. Então, o que a gente fazia? A gente jogava eu e o Davi, né, que ele botou o Felipe pro meio, jogava eu e o Alaba na esquerda, o Felipe no meio, depois chegou o Xavi, mas jogava Schweinsteiger, Felipe e Tony Kroos, né? Aí Boateng e Dante, então assim, a gente virava uma baderna, a gente ficava todo mundo fechadinho ali, e era como assim, ficar com a bola, que a gente tinha, né, o controle total do jogo. Na maioria das vezes, todo o time do Pepe é assim, pegava a bola, dava no ponto. Pegava aqui, Ribéry. Tentou ali, fechou, dava a bola para trás, virava do outro lado, Ribéry. Ia 1 para 1. Automaticamente, os do adversário vai deixar 2 para marcar eles. Já são 4, mais 2, 6. Você vai ter espaço, é totalmente... isso é normal. E o que ele não gostava? Porque esse passe na linha, pro ponta, o cara tá de costa. O que ele vai fazer? É inútil. Mas pra gente botar os caras no jogo, o que eu fazia? Às vezes dava uma bolinha ali, às vezes dava uma bola, dava um gatinho e voltava, do outro lado a mesma coisa, para botar os caras no jogo. Mas esse passe, isso aí não é normal. O Pepe, eu sofri com ele, cara, que é isso. Tanto que ele me pegava no meu pé, brincadeira. Às vezes dessa bola aqui, né, não acrescentava nada. Mas às vezes o cara pedia a bola, não vai dar bola, Robson, dá aqui a bola, não vou dar bola. Tinha que dar. Mas é assim, pro jogo era, né, inútil esse passe. Esse perfeccionismo que você explicou do Jorge, de querer sempre mais, de não ter relaxamento durante os 90 minutos, não importa o placar, não importa a situação. O Rogério foi muito isso como atleta. Ele foi um atleta que buscou a perfeição o tempo todo. Os números dele mostram, né, o que ele construiu de história. E, sem querer nenhuma comparação, por favor, nem no aspecto tático, nem técnico, nem nada. Mas ele é um cara que cobra esse perfeccionismo do time dele também. Você consegue relacionar alguma coisa dele com o Jorge nesse aspecto? Porque ele cobrava muito como goleiro, como capitão do São Paulo, e eu conheço história já como treinador, que ele é um cara que busca essa perfeição. Ele no vestiário lembra um pouquinho, tem algumas nuances de Jorge? Demais, cara, demais. Ô, chefe, não fica bravo comigo não, mas o Rogério nesse sentido, ele é fera. Um cara porque é muito vitorioso, um cara que fez a carreira dele toda no São Paulo e foi muito vitorioso. Então, assim, é aquele cara que ele 24 horas tipo assim, por dia de futebol e ele quer, às vezes, não tem como assim uma coisa, claro, a gente nunca tá nada perfeito, não tem como tá bom, mas ele quer chegar ao máximo, cara, próximo à perfeição, sabe? É muito trabalho. Agora, uma coisa que o Rogério tem, que eu posso falar, não é puxa saco não, que o Rogério trabalhou em outros clubes, pode perguntar para todo jogador. No Flamengo também, no Fortaleza, o Rogério não repete trabalho, cara. O Rogério não repete treino. Nós estamos há 5 meses. Até outro dia ele estava lá, ele estava meio zangado, chegou lá, porque o Rogério, às vezes, quando as coisas vai bem, ele chega soltando fumaça, né? Conhecemos bem a peça. Chega bem soltando fumaça. Aí ele chegou e tal, ô Rafa, hoje nós vamos fazer um trabalho assim, assim, assado. Aí eu falei, cara, tocou a bola assim para trás, meteu a bola, falei, nossa, foi igual o gol que nós tomamos contra que o cara cruzou, pegou de primeira, contra quem foi lá no Fortaleza, acho que foi um Fortaleza.
É Fortaleza mesmo. Tocou a bola assim para trás, aí deixou, meteu a bola no ponto assim. Aí eu falei, pô, essa jogada aí... eu fiz. Por causa que aquele gol que a gente tomou lá, eu fiz um trabalho em cima dele. Falei, que isso, cara. O cara fez uma jogada, fez um trabalho pra gente fazer em cima do gol que nós tomamos. Então, assim, é um cara que ele tá sempre, cara, sempre tá pegando as coisas ali, inovando. O Rogério, pra ser treinador, ele estudou muito também, né? A gente conversa muito ali, um dia antes do jogo, na concentração, ele conversa muito. Mas o Rogério é um cara que, cara, assim, nessa parte, eu sou do lado dele que, assim, nunca tá bom, sabe? Nunca tá bom. Às vezes até a gente quer que seja um pouquinho mais flexível, né, cara? Aquele momento ruim, assim, que tem um cara mais coisa, mas é o jeito dele, né? Um cara que o cara vencedor... Mas você tem essa abertura para pedir conversar, mais flexibilidade? Tem, a gente conversa. A gente conversa com ele. O Rogério escuta também, né? Tem as convicções dele, claro, nosso treinador, nosso comandante, mas escuta, a gente conversa. Mas, assim, é um cara que, assim, como treinador, pelo modo que está trabalhando, assim, está me surpreendendo. Cada dia o Rogério posso ser sincero, tem um futuro brilhante aí, cara, como treinador. A gente está bem bonzinho com você, porque o Caê fez a primeira pergunta gravada e um amigão seu de Porto Alegre vai fazer a segunda, Duda Garbi. Esse aí claro, vai falar dos tempos de tricolor gaúcho. Fala, Duda! Fala, pessoal do Bola da Vez, tudo bem? Quem está falando é o Duda. Muito obrigado pelo convite, André. Muito obrigado por poder de novo aí trocar uma ideia com o Rafinha, que esteve aqui em casa no ano passado, gravando o assado, né? O Rafinha, infelizmente, participou da queda do Grêmio para a Série B. E no assado, em meio àquela campanha, ele me disse que estava trocando muita experiência e ajudando muitos jovens, em especial o Wanderson. O Wanderson já está até no Mônaco. Queria saber do Rafinha o que ele pôde passar para esses jovens, né, no ano passado, porque hoje eles são os responsáveis praticamente para poder ajudar o Grêmio a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria também saber em relação à saída do Rafinha. Como é que foi ela? Se foi tranquila? Se o Rafinha chegou a tentar ficar ou vice-versa, né? Ou como é que se deu a sua saída e a não renovação? Rafinha, tamo junto, cara. Um forte abraço. Bom falar contigo de novo. Duda, esse é uma fera também, é gremista doente. Esse aí, tava querendo virar jogador também esse tempo aí. Tem qualidade. Deu um lateral também. Pois é, nessa parte foi muito legal. O Grêmio também é um time que tem muito jogador jovem. Muito jogador jovem, uma molecada também, sabe, muito interessante, cara. Com um potencial também gigante para ir pro futebol europeu. Tanto é que tá aí o Wanderson foi pro Mônaco, o Matheus Henrique foi pro Sassuolo. Sassuolo, e o Juan também, zagueiro, foi pro Sassuolo. Foram esses que... Então, assim, muito moleque bom, cara. Muito moleque bom. E ali, quando você vê, a gente sabe, né? O jogo com os melhores jogadores do mundo. Então, você sabe quando o jogador tem o perfil, né? Tem o coisa para jogar no futebol europeu. E o Wanderson, eu gostava muito de conversar com ele, que o Wanderson bem quietinho, ele falava bem baixinho, falava, pô, cara... E eu falava pra ele, Vandinho, você tem que melhorar aqui, cara, na parte defensiva, tem que melhorar assim, assado. Você com a bola no pé, todo mundo sabe que você é muito bom jogador, você tem muita força para atacar. Mas o seu lado defensivo é mais importante, cara, você tem que aprender a se defender. Então, eu ficava ali pegando no pé dele, conversava, às vezes ele via que ele ficava meio zangado assim, mas escutava. Então, assim, o Wanderson foi pelo fato de estar perto de mim todos os dias, a gente treinando junto toda hora na lateral, então você podia passar mais informação. Então, assim, foi um menino que não tinha como, eu já tinha certeza que ele ia, tem inclusive muitos amigos que estão lá no futebol europeu, já ligavam, né, Rafinha, como é que é esse lateral aí? Como é que é? Tá preparado para vir? Muitos, né, do futebol alemão, ali da Itália, muitos amigos ligavam e perguntavam sobre ele. Então, a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde ia embora, né. Agora, sim, falando da minha saída do Grêmio, cara, eu conversei no final do ano, o pessoal do Grêmio falou comigo, né, se eu tinha o interesse de ficar, eu falei que tinha interesse, queria ficar, sim, para poder ajudar na volta, e aí eles fizeram uma reunião, ia fazer uma reunião que eles queriam, como pode dizer, baixar a folha salarial, queriam renovar o time, né, queriam dar mais oportunidade para a molecada, e aí foi que nós chegamos num consenso que eles acharam que era melhor usar os meninos, né, para baixar o salário, para não ter muitos jogadores ali com salário alto no time, com mais velhos. Mas aí eu falei com o Wagner, o Mancini, que era o treinador na época, me ligou, o Denis Abrão, o presidente, foi muito correto comigo, né, o Diego Serri, todos ali foram pessoas que foram na maior transparência comigo, foram muito corretos comigo. Então, assim, fiquei triste porque, assim, deixamos o Grêmio numa situação que, né, não merece. O Grêmio é um time muito grande, muito forte, que não merece estar na segunda divisão. Com todo respeito aos outros, estou na Série B, mas o Grêmio é time de primeira divisão, então acho que
eu falei que eu faria qualquer esforço para poder ficar, mas assim, o projeto do clube também era outro, então eu também falei, então claro, vamos enquadrar. A gente falava da tua relação com os meninos, obviamente porque você um dia foi um garoto ali pretendendo tornar-se jogador de futebol. Esses já estão no caminho certo, mas a gente conseguiu umas imagens da Bundesliga de você em Londrina jogando futsal. Já com a 2. Hã? Você tinha que idade aí, Rafinha? Aí eu tinha 7, cara. Não, eu tinha 10, aí foi 95. Eu já tava levantando taça ali, você viu? Já era campeão, você vê? Aí, ó, pra quem fala que eu nunca joguei futsal, aí, ó. Tá vendo? Que legal, cara. Olha lá. No Grêmio londrinense, lá de Londrina. Foi de canhota aquele gol ali? Foi de canhota, Olha lá. Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei longe do gol, os caras foram me afastando. Eu era atacante, fui pra meia, depois me botaram no lateral, Edu. A gente vai fazer uma paradinha agora, o Bola da Vez vai fazer a sua única parada. Daqui a pouco voltamos com Rafinha, lateral direito do São Paulo, o convidado, o entrevistado de hoje. A gente volta já. Tudo bem, Fã do Esporte? Voltando com o Bola da Vez, recebendo hoje o Rafinha e a gente recebe presentes. Primeira camisa do São Paulo, me ajuda aqui, Edu. Mostra aí pra câmera 3. Câmera 3. Obviamente, Vou virar, camisa óbvio, porque tá número aqui. 13. Aí. Personalizada ali do Rafinha. E o vinho Rafinha 13 aqui, eu queria saber das especificidades desse vinho. Qual é a tua participação na produção dele? Muito obrigado pela garrafa. O mais conhecedor aqui da matéria é o André Kfouri. Você pode falar para ele como é que é esse vinho? André, primeiro, próxima vez já vou trazer para você um presente que trouxe só um. Mas assim, isso aí já faz algum tempo, cara. Eu gosto muito de vinho. Eu sou apaixonado por vinho e eu sempre quis ter o meu. Só que eu queria saber o que eu tava, né, o que eu ia... O que você ia o fazer. que ia fazer. Você não colocou só o nome? Não coloquei só o nome, não. No rótulo? Não, fizemos junto com o meu amigo Fernando, lá do Vale dos Vinhedos, lá em Caxias. Ela é lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Inclusive, é primo de um treinador que foi meu treinador sub-20, do René Weber, que acabou falecendo, acho que ano passado. Sim. Ele é primo dele. E aí, cara, foi pro Sul, a gente já conversava, mas foi pro Sul aí, desenvolvemos essa ideia. Eu falei pra ele que era minha vontade, ter um vinho tinto e um vinho branco. Aí foi que chegamos no vinho que eu queria, na uva que eu queria, que era um vizinho mais encorpadinho. Onde você aprendeu a beber vinho? Um merlotzinho na Alemanha. Na Alemanha. Apesar que na Alemanha só tem o mais conhecido é o vinho branco, né? Que é o Riesling, que é o tradicional. Você tomava lá. mais o branco lá? Eu tomava tinto mesmo. Eu não vinho branco. Gostava porque era o que mais tinha lá. Não é que alemão toma muito vinho branco, mas assim, era apaixonado por vinho tinto e joguei com muitos jogadores franceses. Então eu sempre comecei, como eu conheci, aí eu falei, cara, que era Ribéry, Coman, Tolisso, o cara ia ali de Bordeaux, ali da região boa ali, o Sagnol também, que era o lateral direito do Bayern, me levava sempre para lá pra gente, para conhecer. Quando ia passar ali na França, em Paris, sempre conhecia umas coisas, tomava uns negócios diferentes ali. Aí foi quando eu peguei gosto, né? Fui para Itália em 2010 também, mas não conhecia ainda muito de vinho, mas aí virei um apaixonado por vinho aí, e aí resolvi fazer o meu. Um merlotzinho e um chardonnay. Que legal. Falando nisso, pela experiência que você teve, e até comparando como a coisa funciona aqui no Brasil, seleção espanhola e seleção italiana de futebol, os jogadores sentam em mesas de 4 para fazer as refeições e tem uma garrafa de vinho em cada mesa, para eles dividirem entre 4 jogadores. Na Alemanha, evidentemente, existe a questão da cerveja, do vinho que você acabou de mencionar. Era permitido beber na concentração antes de jogo? O clube entendia isso como algo normal? Aqui no Brasil, que ambiente você encontrou em relação ao consumo de bebida alcoólica? Evidentemente, nós não estamos falando de bebedeira. Nós estamos falando de um hábito que faz parte da vida de todo mundo e não tem por que não fazer parte da vida de esportistas profissionais. Show, né? Essa é a diferença, até para a gente que fala de atleta de futebol, que aqui, infelizmente, aqui no nosso Brasil,
todo mundo pode fazer tudo. Pode tomar um vinho com a esposa num bar, pode tomar um vinho com a esposa no restaurante, pode tomar uma cerveja ali, pode parar num bar e tomar uma cerveja. Um atleta de futebol não pode. Você acha que ainda tem esse monitoramento? Tem muito, Plihal. Muito, porque eu vivi isso aqui, e a fase boa ainda no Flamengo, vivi isso em Porto Alegre, e aqui em São Paulo aconteceu alguma situação já assim comigo. Por quê? Ô, Rafinha. Mas não é, porque às vezes o cara, todo mundo tem direito de tomar um vinho. Né? Tomar uma taça de vinho com a tua esposa, você vai ali com a tua esposa e toma uma taça de vinho. Por que o atleta não pode? Porque perdeu sábado? Então eu vou perder o jogo sábado, eu não vou poder ir no restaurante, comer, tomar um vinho. O cara que gosta de tomar uma cerveja? Normal. O cara tem que ganhar para poder fazer isso? Isso que é uma coisa ganhar que o jogo, ainda né? existe isso. Claro. Pelo menos que eu já convivi com muitos jogadores, com um jogador que gostava do Sereno e gosta. Eu gosto de tomar meu vinho, gosto do meu pagode, gosto de tomar meu gelo de vez em quando, é normal. Que eu falar que não, eu tô mentindo. Eu adoro tomar um vinho, fazer meu samba. Uma delícia, mas tem um momento certo, cara. Ninguém é maluco de chegar também numa véspera de jogo e tomar 2 garrafas de vinho, 3 garrafas de vinho, não. Esse ponto que você falou é maravilhoso. O Ancelotti no Bayern levava sempre. Ali na mesinha dele, todo jogador lá pegava um cálicezinho, tomava uma tacinha. Mudava alguma coisa? Não. Sempre atropelamos todo mundo, nunca mudou nada. Sempre tomava no Bayern, não tinha a Pilsen mesmo, mas tinha aquela preta, que é a Mouse Beer, como que é? Não, aquela cerveja preta. Mouse Beer, né? Mouse Beer. Então, lá tinha sempre. Acabava o jogo, todo mundo ali toma uma cerveja, todo mundo toma lá na concentração, por exemplo, lá no Bayern. Não que na época do Pepe não tinha isso não, nem do Jupp Heynckes também não, mas do Ancelotti tinha. Tinha e todo mundo adorava. Ele tomava um vinhozinho. Na Itália já os caras, todo mundo tomava. Os jogadores fumam, tomam vinho e não acontece nada. Ninguém questiona isso. Assim, é o hábito. Eu acho que assim, o cara tem que ser profissional também, né? O cara não tem que saber o que o cara vai jogar amanhã. Não tem como você tomar 3 taças de vinho, 4 taças de vinho. Você vai ficar amarrado amanhã, não tem jeito, é normal. Agora, tomar uma tacinha de vinho, quem gosta, por exemplo, eu antes do jogo, não gosto de tomar nada. Não gosto de tomar nada de alcoólico. Mas depois do jogo, eu gosto de tomar um vinho, tomar uma cerveja, é normal isso. Agora aqui no Brasil, essa confiança, acho que no jogador também, porque tem uns caras também que, né, vamos ser sinceros, abusam. Isso é normal. 2 dias no jogo, ir numa balada, 2 dias no jogo, num show, e numa festa, assim, não é, eu não acho legal, pelo menos assim, eu. É isso, o ambiente é muito paternalista por parte dos clubes / dirigentes e policialesco por parte das torcidas. E a rede social potencializa e como é que isso, fica, né? Pronto, Edu. Né? Porque você deve ter Aí Aí a é gente que a está se gente aproximando entrou. do final do programa, a pergunta é obrigatória. Sério? Tá terminando, infelizmente. Pô, é gostoso. Esse relógio do André anda rápido. Brincadeira, cara. O que São Paulo pode conseguir em 2022, sendo realista? Você que é um cara que conhece muito de futebol e sabe, tem a percepção de onde uma equipe pode atingir. Assim, sendo bem realista, assim, que a gente vê, a gente está no dia a dia, a gente está vendo. Nós estamos, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, então a gente não tem como você tirar parâmetro nenhum agora. Importante você estar ali na parte de cima. Está somando ponto, não ganhou, mas está fazendo ponto. Você está ali, nós somos 2 pontos do líder. Então, assim, já é um começo que, claro, às vezes, muito torcedor São Paulino não estava contando que a gente ia estar ali na figura entre os primeiros, né, com chance de ser líder. Então, assim, é um campeonato a longo prazo, então a gente tem que ser mais cautela, que, né, tem muita coisa para rolar ainda, muita água para passar embaixo da ponte ainda. Agora, nas competições agora que vai entrar. Copa do Brasil a gente ainda não sabe o adversário. O chaveamento na Sul-Americana já dá para... Já dá para saber, já dá para desenhar. Já vimos o nosso grupo, já sabemos quem que a gente pode pegar, caso passe, até chegar nas finais. Então, assim, dá para a gente sonhar. Dá pra gente sonhar com toda a certeza do mundo. A gente tá vendo ali, não é porque eu tô aqui para vender ilusão para ninguém, não. Eu tô no dia a dia ali. A gente sabe quando, né, o nosso time tá fechado, cara. Nós estamos fazendo bons jogos contra os melhores times do Brasil. Então não tem na Sul-Americana passamos a primeira fase, claro. Nos times não eram tão qualificados. Desculpa a palavra, mas não interessa. Nós fizemos por merecer. Fizemos todos jogos bons. Então, assim, a gente está preparado para chegar longe. A gente quer conquistar alguma coisa esse ano. Batemos na trave agora, mas eu acho que essas competições Sul-Americana e Copa do Brasil é sim uma oportunidade de a gente chegar, assim, muito longe, porque o nosso time tem qualidade para isso. E tenho certeza que, claro, às vezes pode sair sai outro, mas também pode chegar gente que vai nos fortificar, mas vai nos qualificar mais ainda no nosso elenco. E a gente tem total chance, sim, de beliscar alguma coisa esse ano. Obrigado, André. Obrigado, Eduardo Afonso. Para fechar, uma imagem bem humorada. Dos tempos de Bayern de Munique, um aquecimento onde um torcedor, olha lá, que estava comendo a sua batata frita. Levou, hein? Aí, cara, eu não vou ter nem tempo
Você conseguiu ver o desastre provocado por você ali? Cara, muita gente fala... Aí, ó, esse negócio passa toda vez passa isso aí. Era o Rúmeus ali? É o Matheus. Só o cara tá tão longe que eu nem vi onde foi parar isso aí. A gente tava aquecendo, a bola foi, pegou bem na batata do cara ali. Assim fechamos alto astral. Obrigado, viu, Rafinha? Que isso, obrigado a vocês, cara. Muito bom vir aqui, fazer um tempinho que eu não via, mas lá de fera com vocês aqui, o tempo passa muito rápido. Papo bom, André, Edu. Volte sempre. Que isso, obrigado. E eu tô devendo vir aí pro Edu e pro André. Eu não sei se a gente é bom, mas que passa rápido, passa. Não, mas a conversa boa, bom demais. Bom estar com vocês aqui. Fã do Esporte, a gente agradece pela companhia nessa última hora. A Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau!